Sem sombra de dúvidas, a situação do atual presidente da República, o Lula, está muito complicada mesmo. Ele está vendo a sua popularidade despencar. Na visão dele, basta ele viver na Amorilândia, como diz o próprio comentarista da Globo, que a própria imprensa vai fazer o papel dela de colocar o Lula no holofote de novo, ou seja, vai aumentar a imagem do Lula. E não é bem assim. O próprio Estado de São Paulo falou, não adianta uma boa equipe de marketing se o produto é ruim. E Lula está sendo bem ruim. Só para você ter uma noção, está sendo investido milhões em marketing, está sendo investido milhões, inclusive, em influenciadores digitais para tentar levantar a moral do governo, mas não está adiantando. Lula acreditava que é só deixar na mão da imprensa que ela resolvia. E não está funcionando. Hoje tem internet, hoje as pessoas comentam, as pessoas discutem. Quer um exemplo? Lula foi detonado pela Globo. Por quê? Por causa dessa fala aqui. Só não teve golpe porque o presidente Bolsonaro é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Opa, vamos começar a análise aqui. Teve golpe ou não teve a tentativa de golpe? Porque se ele é um covardão e não executou a tentativa do golpe, então não tem golpe. Não é mais ou menos assim que é a linha de raciocínio lógico? Se ele é um covarde, não tentou, não tem golpe. Estão querendo prendê-lo por quê, então? Falou que não devia, muita gente criticou. Outro ponto, chamar Bolsonaro de covardão. Olha só o que diz a matéria da Band News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou a primeira reunião do ano nesta segunda-feira, com todos os seus ministros de Estado. Durante a abertura do encontro, ele destacou a preocupação com a situação do país, afirmando que não há mais dúvidas de que o Brasil enfrentou uma crise séria. Lula também comentou sobre os depoimentos relacionados a uma suposta trama golpista, criticando Bolsonaro como covardão e mencionando que o país correu sério risco. Vamos lá, eu quero que vocês analisem. A Band News é um meio de comunicação que costuma ter muita gente progressista nos seus comentários. Vamos olhar os comentários para ver a popularidade do Lula? O Eduardo Natal escreveu o seguinte: sério risco temos nesse exato momento. Golpe por golpe é o que já estamos passando com esse desgoverno. O Celu Oficial escreveu: reunião ministerial para falar mal dos outros. Isso para mim é roda de fofoca. Falta do que fazer. A Rig escreveu: não posso nem ver esse ser, nem ouvir a voz. A voz a gente dá um jeito, mas a cara. A Sônia Leia: é paixão ou trauma pelo homem? Éder Soares, ex-presidiário esse daí, pegou cadeia aqui em Curitiba. Dilza Paiva: postura -0 para representar alguma coisa. Vergonha disso. A Peta Márcia: falando corajoso, né? Então, assim, você vê que a popularidade do Lula não tá nem um pouco boa. Nem na Band News, você não tá vendo uma pessoa sequer concordando ou falando bem do Lula. E é como eu disse, o Lula contava o quê? Eu tenho minha assessoria de imprensa. Qual que é? A grande mídia. Eu solto o dinheiro e eles falam bem de mim e tá tudo resolvido. Será que é bem assim? Porque nós podemos pegar aqui uma pessoa que, se vocês sabem bem que ela não é de direita. Ou seja, é uma militante de esquerda que exerce a função de jornalista. E quando exerce a função de jornalista, a gente sabe que é detonando a direita. Mas olha só o que ela falou aqui e eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, matéria da Globo News: após Lula chamar Bolsonaro de covardão, Daniela comenta que o presidente precisa saber que só falar mal do que já passou não basta. Gente, é a Daniela Lima detonando o Lula. Ela falou o seguinte, olha, o Lula vai para esses eventos, por que ele não fala do que ele está fazendo? Ele vai para um evento desse, ele sabe que é manchete, quando ele fala mal do ex-presidente, todo mundo vai comentar, é isso. Então, ele que mostra as coisas boas que ele está fazendo. Tem coisa para mostrar? Segundo ponto, olha só, ela falou, olha, o Lula, ele ganhou do Bolsonaro nas eleições por uma diferença muito grande. Então vamos dar um crédito aqui. Que ele teve ali 2, 3% para falar que era seu. Para falar que
eu tenho mais popularidade do que o Bolsonaro. Ok, teve isso. Depois veio o 8 de janeiro. Coube muito bem para o próprio PT. Parece até que o PT queria que o 8 de janeiro tivesse acontecido, ou parece até que ele fez uma estratégia para aquilo acontecer. E ali deu um boom a mais, que até gente que era da direita falou, opa, isso aí eu não concordo. Eu sou da direita e a direita não é violenta assim. Então eu não concordo com essa depredação dos prédios. Ganhou mais um up, o Lula, né? Mas não soube aproveitar. Por quê? Porque ele só fica atacando o Bolsonaro. Foi a Daniela Lima que falou isso. Em vez de mostrar serviço, só fica atacando os outros. E aí, eu vou te contar um segredo. O Bolsonaro está numa situação muito mais confortável e favorável que o Bolsonaro, que o Lula. Por quê? Porque quando você é oposição, é só você criticar quem está no poder. Igual o PT fazia contra o Bolsonaro. Só que, quando a oposição o governo está fazendo muita coisa errada, você não precisa nem preocupar em ficar criticando. Deixa que ele se destrói sozinho. E o Bolsonaro, você não vê nem o Bolsonaro falar do Lula. E a popularidade do Lula continua caindo. Por outro lado, o Lula fala de Bolsonaro o dia todo. E a popularidade do Lula continua caindo, perdendo inscritos e o Bolsonaro só crescendo. A estratégia não está dando certo. E nem a Rede Globo, que costuma passar um certo pano no Lula, não está dando conta de passar esse pano. Outro ponto interessante que foi também, foi outra matéria da Globo News também. Dá uma olhada. A Sadi também, vocês já sabem. Se é da Globo, vocês sabem que tem um amor incondicional, né? Então, olha só o que a Sadi falou. O problema do governo Lula é a vida real. Ou seja, pegou pesado, hein? Falou que Lula vive no mundinho de Nárnia. É na barraca da feira. Ele está olhando muito para fora e pouco para dentro. Vou colocar só um trechinho e aí a gente já volta. Do Lula, principal, do governo Lula, vamos colocar assim, é a vida real do brasileiro. O que a gente falava aqui, a barraca da feira. É ele sair da Amorinlândia. É sair da Amorinlândia. O governo do amor acha que só com um discursinho do amor ele vai resolver o problema. Entenda. Ela falou muito claramente. O problema é o problema que está aqui dentro, que ele nem olha para isso. Ela continua aqui dizendo, olha, Lula prefere falar de Gaza, de Israel, de Ucrânia, mas os problemas internos, aqui ele está pouco se lixando. O problema da dengue está mostrando quem é o Lula de verdade, que até agora não falou sobre esse problema e não falou em enfrentar esse problema de uma vez por todas. E isso só vai dar mais repercussão negativa. E ainda sobre o golpe, acabamos de falar para você. O Lula falou que o Bolsonaro é um covardão. E se ele é um covardão, não pôs em prática e não executou o golpe. Estranho isso, né? Hoje eu falei que ia procurar alguma fonte, alguma coisa para trazer para vocês sobre o vídeo que está viralizando do Gilmar Mendes, onde ele falava que não teve golpe no 8 de janeiro. Como eu disse para vocês, eu achei muito estranho esse vídeo, não achei nada no site oficial da empresa portuguesa, do jornal português, até que eu achei agora uma matéria. É um vídeo antigo, mas o conteúdo é verdadeiro. Não houve, de forma muito clara, uma tentativa de golpe, diz Gilmar Mendes sobre 8 de janeiro. Não tinha se criado ainda narrativa, né? Neste fim de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de 18 de janeiro de 2023, ou seja, só 10 dias depois dos ataques do 8 de janeiro, de 18 de janeiro, no qual o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, comenta o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, 10 dias antes das falas do decano ao STF. Abre aspas para a fala dele. Certamente não houve, de forma muito clara, não se pode dizer que houve uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Entenderam? Vou repetir. Certamente não houve, de forma muito clara, não se pode dizer que houve uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Mudou de ideia e depois condenou pessoas por isso, né? Disse o juiz do STF em entrevista ao Jornal 2 da emissora portuguesa RTP2. Abre aspas. Ocuparam o STF, o Palácio do Planalto e parte do Legislativo.
Em seguida, as forças policiais atuaram e esses palácios foram esvaziados, mas de qualquer forma causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive no exterior. Ponto. É tudo isso que eu venho advogando há muito tempo para vocês. Houve um grande tumulto, pessoas depredaram. Quem faz uma quebradeira daquela tem que responder pela quebradeira, mas tentar engatar uma tese de golpe nesse sentido não cola. E agora não sou eu que estou falando, é o Gilmar Mendes. Então, assim, o vídeo é antigo, mas é mais atual do que nunca. É mais atual do que nunca. E vamos lá. Vamos falar sobre a dengue. Isso está pegando no governo Lula. Conexão política. O Ministério da Saúde infla repasses, ou seja, ele colocou ali repasses meio que fraudulentos, né? Inflados, além do que era necessário. Distorceu dados, isso é crime, para minimizar o impacto da dengue, diz jornal. Sob a gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da Saúde tem divulgado dados inconsistentes sobre a letalidade da dengue em 2024, segundo informações da Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem publicada nesta segunda-feira, a pasta estaria inflando o anúncio de repasses a estados e municípios contra emergências sanitárias. O Ministério, conforme o jornal, tem dito que a letalidade da doença nesse ano é menor do que em 2023, mas tem usado informações que ainda não estão consolidadas para comparação, o que seria um erro, tendo em vista que mais da metade dos óbitos estão em investigação. Abre aspas. A taxa de letalidade em 0,3% dos casos ainda é menos da metade do ano passado, apesar de uma leve subida em relação a uma última semana. Temos cuidado melhor dos casos e as pessoas estão mais atentas aos sinais de alerta, disse a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nas redes sociais. Ouvido pela Folha, o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp de Botucatu, Alexandre Naime Barbosa, disse que os dados de 2024 não deveriam ser usados para comparação com o ano passado, porque as informações de morte de 2023 já estão consolidadas. Ponto. Então, o que acontece hoje? Tem várias mortes sob investigação, tem várias mortes já confirmadas, mas as de 2023 já foram consolidadas. O governo vem dizendo que gastou mais do que devia na epidemia de dengue e, já em relação às mortes, vem falando que não é tão grave assim. Tá, eu lembro, num caso, numa outra situação, aqui nós estamos falando de uma epidemia, mas numa situação de pandemia, eu lembro que se tivesse um presidente que inflasse as informações, falando que estava repassando mais do que estava repassando, ou comprando vacinas, ou se minimizasse o caso, dizendo que não é tão grave assim, um certo presidente tinha até CPI. E aí, será que a oposição vai abrir a CPI da dengue? Afinal, teve a CPI da Covid. Que tal, hein, oposição? CPI da dengue. Ora, não fizeram? Por que não? Não é? O que vocês acham sobre a possível CPI da dengue? Vamos lá, pessoal. Vamos falar da democracia perfeita que a esquerda adora, né? Matéria da Gazeta Brasil. Eleição na Rússia foi a mais fraudulenta e corrupta da história, afirma grupo independente de monitoramento. Gazeta Brasil, só para citar a fonte. Nessa segunda-feira, um grupo independente de monitoramento eleitoral da Rússia diz que a eleição presidencial vencida por Vladimir Putin, de forma esmagadora, quase 90% dos votos, foi a mais fraudulenta e corrupta da história do país. O grupo Golos, que quer dizer voz em russo, disse que a eleição recente não podem ser consideradas genuínas, porque, abre aspas, a campanha ocorreu numa situação em que os artigos fundamentais da Constituição da Rússia, que garantem os direitos e liberdade política, não estavam essencialmente em vigor. Eu estou vendo um monte de país que vem criticando isso aí, Venezuela, Cuba, Brasil, né? Estou vendo um monte que está reclamando a mesma coisa. Vamos ver como é que vai ser em 2026. E vamos lá. Sobre a declaração do Lula que eu comentei com vocês antes, de que o Bolsonaro é um covardão.
A minha visão, acho que coaduna com a visão do Fábio Van Garden, né? Agora eu acho que eu aprendi a falar o sobrenome dele certo. Declaração de Lula sobre Bolsonaro é desespero, diz Van Garden. Durante a reunião ministerial, o petista chamou Bolsonaro de covardão, ao citar as investigações sobre o suposto plano para dar um golpe de Estado. O grande fato que a gente percebe é que, sabe, esses ataques do Lula é desespero. Não tem o que mostrar do seu governo. Uma pesquisa foi feita há poucos dias atrás, dizendo que quantas pessoas saberiam mostrar o que o Lula fez ou não de bom, né? Se as pessoas sabiam mostrar. Mais da metade dos eleitores do Lula, bem mais da metade, não sabem responder o que o Lula fez de bom até agora. Não tem um. E grande parte dos eleitores do Lula já estão pulando fora do barco. Já viram que tá péssimo. E isso assusta o Lula, principalmente quando pesquisas como essa aqui começam a ser divulgadas. Conexão Política, Instituto Paraná Pesquisas, aprovação do Ratinho Júnior, governador do Paraná, bate recorde e chega a quase 80% de aprovação. Aí o Lula vê um governador com 80% de aprovação, Tarcísio batendo 70%, o Caiado com seus 80% também. Aí vai entrar em desespero, pessoal. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, atingiu uma aprovação de 79,7% em março, conforme pesquisa do Instituto Radar Inteligência, divulgado na sexta-feira. Trata-se de um recorde na popularidade do mandatário desde junho de 2023, quando o índice chegou a 75,6%. A mesma sondagem também aponta que a avaliação negativa de Ratinho Júnior está inquieta e alcançou o menor nível já observado pelo Instituto de acordo com os dados do levantamento. Apenas 14% dos entrevistados afirmaram desaprovar a atuação do governador frente ao executivo paranaense. Embora as eleições de 2026 ainda estejam longe, o atual governador do Paraná é tido como um dos potenciais candidatos à presidência da República. Como está em seu segundo mandato, não poderá se reeleger para permanecer à frente do Palácio Iguaçu. Uma outra opção seria concorrer ao Senado Federal. Ponto. Vamos deixar claro aqui, o que não vai faltar é gente com um apoio maciço do seu estado para derrotar Lula em 2026. E sabe, você chega com um cara como o Ratinho, ou como o Caiado, ou como o Tarcísio, de 60% a 80% de aprovação de todo o seu estado. E o seu estado é um holofote para o resto do Brasil. O próprio paranaense vai fazer uma campanha pesada para o Ratinho Júnior. Ou o paulista e carioca, porque o Tarcísio é carioca, vão fazer uma campanha pesada para o Tarcísio. E o goiano vai fazer uma campanha pesada para o Caiado. Ou seja, como que o Lula pode criar uma narrativa de que ele tem força para destruir, para detonar um desses candidatos nas urnas? Não tem como. Não tem como criar essa narrativa. Então, meu amigo, vai ser barra pesada, viu? Vai ser barra pesada 2026. Você já vai se preparando. Um nome vai despontar. Temos o Zema também, que eu esqueci de comentar. Mas acho que vai pôr o pé no freio aí da corrida presidencial. Mas vai ter muita coisa ainda a surgir daqui até lá. E a gente vai estar acompanhando cada detalhe dessa situação até 2026. A gente não pode abaixar a guarda. Tem que estar bem antenado, tem que ter entendido da política, tem que ser imparcial, tem que ser uma pessoa que está vendo o que está acontecendo para saber escolher lá em 2026. Fechado? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês e vejo vocês daqui a pouquinho. Abraço.